Olá pessoal, esse é o Roncast, meu podcast que eu trago pessoas muito especiais, pessoas que agregam na vida de muitas pessoas, vários temas. Hoje eu estou aqui com meu amigo Fernando Shows, que é um músico, professor, nas horas vagas faz um monte de palestra Sim. e é uma pessoa que tem muito a agregar. A gente já fez inclusive na empresa um evento com ele, foi muito animador, muito relevante, as pessoas gostaram muito. E conta um pouco da tua história, Fernando. Obrigado, Marcos. Então, minha vida sempre fui apaixonado por música também, mas na verdade, antes de ser apaixonado por música, minha grande paixão foi estudar, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar história, filosofia, política e ao longo dos meus 15 anos, 10, 15 anos ali, eu me envolvi com música e decidi, né, quando eu fazia minha faculdade, a primeira faculdade que eu decidi foi fazer uma faculdade de História. Nesse momento eu já era músico, larguei o estudo da música e me dediquei inteiramente à faculdade de História, depois estudei Filosofia, trabalhei com Educação e Trabalho ainda há 16 anos, mas ao longo do percurso passei a estudar um pouco de Psicologia, Neurociência, né, Neuropsicopedagogia, e onde hoje eu ajudo as pessoas a se desenvolver tanto no seu âmbito pessoal quanto no seu âmbito profissional. Quando eu utilizo a música ali nas minhas palestras, é uma forma de eu unir o meu eu, a minha poesia, a minha filosofia, junto com esse desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acredito que as pessoas elas primeiro sentem para depois ter mudanças, né? Então toda mudança ela vem do sentir primeiro. Porque a emoção, ela manda muito na gente, né? A emoção, ela tem muito a agregar na vida da gente, né? Exatamente, nós somos puramente emoção, né? Por muito tempo, até a própria ciência falava que nós éramos divididos entre razão e emoção. Mas existe um pesquisador chamado Antônio Damasio, ele é um neurocientista, e ele mostra que até quando a gente está sendo racional, na verdade são as nossas emoções que estão ali nesse centro do comando. Então, hoje é primordial que qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer colaborador, qualquer pessoa na sua vida, ela entenda e saiba gerenciar essas emoções para ter uma vida melhor, né? É o que a gente tá buscando aqui na empresa. A gente está trazendo pessoas para agregar, pessoas para mostrar que o caminho, às vezes, não é só trabalhar, não é Exato. só você fazer o teu mesmo todos os Aham. dias. E é isso que a gente está transformando algumas vidas. E tem muitas pessoas que vêm falar para a gente, ó Marcos, graças à empresa, eu mudei isso, eu mudei aquilo, eu levo para minha família, eu levo para minha esposa, eu levo para meu marido. Uhum. E eu penso que sempre falo isso, né? Que a empresa ela é um ente social, né? Sim, Ela tinha um presidente americano que falava que o maior projeto social que existe são os empregos. certo. E eu acredito muito nisso. Então você dá emprego para as pessoas não só pelo salário. Você tem que dar um Uhum. emprego que a pessoa faz o trabalho dela, mas tem algo a mais. Que ela saia satisfeita, né? É, Que ela saia feliz para a vida dela. E sabe que isso é muito importante porque por muito tempo as empresas e as pessoas elas eram ensinadas que existe o meu eu profissional e o meu eu pessoal. Mas isso na realidade não existe. As pessoas são uma só. Então existem é, elementos da minha vida que sim eu não posso levar para o meu profissional e existem sim elementos da minha vida pessoal que eu não posso levar do profissional para a minha casa. Mas eu sou um só. Então, se eu não vivo bem na minha vida pessoal, a grande probabilidade de eu não viver bem na minha vida profissional, ela é enorme. Da mesma forma que se eu não estou desempenhando bem na minha vida profissional, a minha vida pessoal também vai ser um fracasso. Então esse equilíbrio e levar esse desenvolvimento para as pessoas dentro daquilo que elas fazem, para que elas se sintam bem, se sintam satisfeitas, se sintam úteis para a vida e para a sociedade, é primordial e é de onde vem o sucesso de uma pessoa. concordo plenamente. Que a empresa, seja ela, às vezes, uma empresa no ramo da educação, né? Uhum. Que tem muito para agregar na vida de muitas pessoas, né? Não Sim. é só dos profissionais que trabalham lá. É uma comunidade inteira, né? É, Inclusive no ramo da educação a gente chama de comunidade escolar ou no ramo da universidade a comunidade universitária, porque envolve um nicho imenso de pessoas. E não só das pessoas, mas enfim da sociedade. Né? A escola, a universidade, elas são aquilo que a gente chama de segundo núcleo social. Então o primeiro núcleo é a família, o segundo é onde sai a sua formação. E é a escola, é a universidade, é o curso técnico, é o curso onde as instituições de ensino que levam essas pessoas para a sociedade para que elas vivam bem na sociedade, mas também que tragam um retorno, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. não chega. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Esse é um ponto muito importante.
Por mais que a gente viva nessa era de individualismo, onde se eu fizer o meu tá bom, eu corro sozinho atrás do meu e isso não funciona. Né? Nós vivemos numa sociedade coletiva, as empresas são coletivas e as pessoas, mesmo que desempenhem papéis individuais, elas sempre vão estar conectadas a alguém. Então, por isso que é importante esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento profissional, esse desenvolvimento do seu bem-estar, porque a gente se envolve com pessoas o tempo inteiro. E é o foco, né? As pessoas. Não adianta você querer levar uma coisa separada. A empresa é uma coisa, as pessoas são outras. Na verdade, a empresa são as pessoas. Exato. Se você tem pessoas melhores na tua empresa, a tua empresa pode até não dar mais lucro, mas o lucro a gente tem que entender por várias frentes, né? Não é só o lucro financeiro. Certo. Você tem que dar um lucro financeiro para pagar todas as contas, mas você tem que ter satisfação dos clientes, Perfeito. satisfação dos colaboradores. Uma empresa que ela consegue gerar esses 3 tipos de resultados, ela consegue ter muito mais perenidade, ela consegue ter muito mais engajamento. Eu acredito que se você investe em pessoas, sejam em clientes, sejam em colaboradores, você tem um ambiente melhor, você tem acaba tendo mais lucro por Independente do ramo, né? A obra-prima, a matéria-prima final sempre vai ser as pessoas, né? Sempre serão as pessoas. Você pensar numa empresa de tecnologia, por mais que você esteja mexendo com máquinas, essas máquinas são para pessoas. No caso, né, dos seus empreendimentos, eles vão para pessoas. Então, se não há essa humanização, se não há esse entendimento dessa satisfação, tanto para o cliente quanto para o colaborador e a empresa nesse ecossistema inteiro, não há sucesso. Né? E eu penso também que às vezes a gente fala, né, de ser uma empresa de tratar bem os colaboradores, tratar bem os clientes, mas eu vejo também muito bom você fazer desafios. Você colocar para as pessoas, você quer isso, você vai chegar. Mas tem que cumprir isso. Isso é muito engraçado, né? Essa semana eu postei até um vídeo, estava indo correr, esfriou essa semana aqui em Curitiba, né? Fez 8 graus à noite. 8 graus à noite, hoje de madrugada estava 3. Estava 3, né? E eu coloquei um objetivo pessoal na minha vida, né, com as corridas. E quando eu acordei, até essa semana acordei para ir treinar, ou trabalhei o dia inteiro e precisava treinar, eu pensei, nossa, mas hoje seria ótimo ir para casa. Mas quando você tem um desafio, você se desafia, ou você tem um objetivo, aquilo que parecia ser difícil, o que parece ser difícil se torna fácil, porque você tem um objetivo e o objetivo sempre é maior do que aquilo que você tem que cumprir gradualmente, né? Eu vejo que muitas pessoas hoje querem fazer coisas grandes, mas se esquecem que coisas grandes são feitas através de pequenas ações. E são essas pequenas ações que geram os grandes resultados, por mais que isso pareça muito clichê. O próprio ditado popular, né, falava que de grão em grão a galinha enche o papo. E a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente pensa nessas pequenas ações, nessas microações, são elas que levam a esse resultado, a esse lucro. Né? Eu vejo as pessoas muito atrás de lucro hoje em tudo na vida, num lucro individual, sem pensar no coletivo, sem pensar no bem-estar, sem pensar no lucro para além do dinheiro. E aí eu vejo pessoas vivendo uma vida insatisfeita, uma vida de infelicidade. É que assim, se você não tiver completo em todas as áreas, não vai ser feliz. Exato. O que eu digo como completo, né? Não importa se tem dinheiro ou não. Imagina você tem um jato, você tem uma casa, tem uma Ferrari sozinho. O que adianta isso? Existe até um ditado que diz assim, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Claro que também, se você também mora numa casa pequena com 5 filhos e não tem como alimentar, também é ruim. Exato. Então tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Assim, não, sim. O equilíbrio é uma coisa subjetiva, né? Mas assim, você tem que buscar o financeiro, você tem que buscar o bem-estar, você tem que buscar a individualidade às vezes, que é muito importante você também pensar na individualidade, mas você tem que pensar num contexto geral, né? Exato. Eu acho que de enxergar a roda da vida, né? Eu adoro essa ferramenta da roda da vida, porque ela realmente ajuda a dimensionar como que estão os seus aspectos que fazem a sua vida girar. Né? Porque às vezes, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente vê que o foco de tudo é o dinheiro. Então o dinheiro passou a ser a busca de todo mundo. As pessoas hoje estudam por dinheiro, as pessoas trabalham por dinheiro. Mas existem elementos que inclusive valem mais que o dinheiro,
e que muitas vezes as pessoas não enxergam isso e por focar somente no dinheiro, elas perdem esses elementos que fazem a vida valer a pena e esse dinheiro quando vem, ele não faz sentido. Ou na verdade, esse dinheiro nunca vem porque a pessoa não equilibra. Então às vezes eu encontro muitas pessoas assim, porque eu me esforço, eu faço isso, eu faço aquilo, mas parece que nada acontece na minha vida. Porque vive uma vida que só pensa no futuro e não vê o agora. Será que hoje eu estou feliz? Se hoje eu estou feliz, o meu salário está bem pago. Se hoje eu não estou, meu salário não está bem pago. Eu digo o salário da vida. Né? E aí, às vezes, as pessoas ficam vivendo uma vida onde só espera pela sexta-feira, onde só espera pelo fim do mês, entende? E parece que essa vida não faz mais sentido para as pessoas. Eu acho que é essa falta de sentido, essa falta de propósito, que faz com que muitas pessoas não tenham uma boa performance na sua família, no seu trabalho, no seu eu consigo mesmo. Então é fundamental esse equilíbrio que você falou. Eu costumo... É um dos meus lemas de vida é Deus, família e saúde. Uhum. Então, assim, eu sempre estou lendo a Bíblia, eu sempre rezo com as minhas crianças, com a minha esposa, eu vou na missa, eu oro. Então, assim, procuro Deus, procuro a minha família, né? Estar com eles. Uhum. E procuro a minha saúde. E isso, às vezes, parece... A pessoa fala, nossa, é difícil. Mas facilita a minha vida. É uma tríade que te mantém em equilíbrio. E facilita, porque assim, as minhas escolhas ficam muito mais fáceis de fazer. Porque assim, eu vou fazer uma coisa que vai contra Deus, eu não faço. Entendi. Eu vou fazer uma coisa que vai contra a minha saúde, eu não faço. Então... Esse é o teu... Os meus valores. A sua régua moral que te mantém dentro daquilo que você precisa fazer. E sabe que isso é importante? Inclusive, assim, né, hoje a gente vive num mundo diferente... E nem todas as pessoas têm crença em Deus, isso é individual de qualquer um, mas mesmo que ela não tenha uma crença em Deus, essa espiritualidade, essa régua moral, é o que mantém as pessoas em equilíbrio. Eu acho muito importante quando você fala assim, se vai prejudicar o meu corpo, a minha saúde, eu não vou fazer. Se vai prejudicar minha família, eu não vou fazer. E isso é viver de princípios. Né? Até tem um livro muito famoso chamado Princípios, é famosíssimo, ele também vem de um grande empresário, agora eu não me recordo o nome dele, e onde ele institui que o resultado, os seus resultados são provenientes dos seus princípios, do seu eu. Engraçado que até o autor de Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso. Quando ele fala dos seus resultados, ele coloca lá num círculo lá, né? E nesse círculo no centro está o seu eu, depois do seu eu vem os seus processos, depois dos seus processos vem os seus resultados. Ou seja, você só consegue resultados quando você tem processos e você só tem processos quando você tem o seu eu, a sua identidade bem definida. Se você não define sua identidade, você não possui processos na sua vida. Você faz as coisas de qualquer jeito, você faz as coisas só priorizando você, não priorizando sua família, você não tem uma régua moral, então isso faz com que muitas vezes você seja imoral. E aí, se você não tem esses processos, você não terá resultado nenhum na tua vida. Mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, não vai ter. Exato. E às vezes não tem o dinheiro, ou às vezes quando tem, vive em dívida, porque não tem processos e não tem uma identidade formada. E eu vejo que assim, essa questão das pessoas terem uma identidade formada é algo que muita gente vê como bobeira, e isso até me lembra uma conversa que uma vez eu tive com um aluno bem pequenininho, que ele falou assim para mim, professor, nesse semestre eu tive coragem de ser quem eu sou e de falar para os meus amigos as coisas que eu realmente gosto. E eu falei, sério? Que legal isso. Eu falei, você sabia que tem gente que passa uma vida inteira e não consegue ser quem ela é? E ficou ecoando assim na minha mente quando esse menino olhou para mim e falou assim, como que pode alguém passar uma vida inteira sem ter coragem de ser ela mesma? Uau! Uma criança de 6 anos de idade. Profundo isso, hein? Uma criança de 6 anos de idade identificou o que muita gente hoje não identifica. Como que existem pessoas que conseguem passar uma vida inteira, que conseguem trabalhar a vida inteira, que conseguem formar a família inteira e não ser quem é. E aí, por isso que não tem resultados na vida, por isso que nunca são satisfeitas. E quando eu falo de resultado, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando que o principal resultado da nossa vida é felicidade. Existe um filósofo chamado Aristóteles que ele diz assim, a finalidade última de todas as nossas ações é a felicidade. Ou seja, você não acordou cedo hoje para trabalhar para ser infeliz. Você não está aqui nesse momento gravando, nesse momento você poderia estar descansando, fazendo outras coisas para ser infeliz. Ou seja, tudo que nós fazemos tem um único objetivo, que é a felicidade. Mas hoje a gente vive num momento em que as pessoas são mais infelizes do que nunca. Por quê? Porque elas não têm uma identidade formada, porque elas não sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo.
Quando você tem clareza de quem você é e o porquê você faz as coisas, o principal resultado da vida que é a felicidade vem. Uau! Eu acho muito, muito interessante esse ponto de vista, porque eu sempre busquei evoluir, né? Sempre busquei evoluir. Às vezes eu me pergunto, por que eu procuro isso, né? Eu tenho uma vida estável, sou bem financeiramente, graças a Deus, eu tenho a família formada já, mas eu vejo que, assim, Deus nunca dá um dom para uma pessoa, para ela só. Por exemplo, eu costumo usar um exemplo muito, muito clássico, que é o melhor cirurgião que existe. Pensa no melhor cirurgião que existe em qualquer área. Certo. Ele não consegue operar ele mesmo. Exato. Por que ele não consegue operar ele mesmo? Exato. Porque o dom não é para ele. É para servir. O dom é para servir. E esse conceito de servir, ele é fundamental, principalmente nessa sociedade egoísta que a gente vive. Vamos pensar assim numa empresa hoje. Uma empresa, né, acho que 99,9% das empresas são setorizadas. Uma empresa precisa ter setores e esses setores precisam ter responsáveis e esses responsáveis precisam liderar e esses liderados precisam cumprir as suas funções. Mas veja que quando uma pessoa ela vive apenas para cumprir as suas funções, ela não obtém êxito na vida. Por quê? Porque ela não enxerga que aquilo que ela faz não é para ela, é para os outros. E aí quando eu enxergo que aquilo que eu faço é para os outros, aí que eu tenho retorno, inclusive financeiro. Mas as pessoas às vezes acham que não. Elas acham que elas precisam apenas fazer para elas e por elas. E aí a gente entra justamente nesse questionamento. Eu vivo de educação. Eu aprendo muito com os livros, mas eu aprendo com os livros porque alguém escreveu para alguém ler. Da mesma forma que isso se torna um ciclo gigantesco de que aquilo que eu sei só para mim não serve. Ele tem que servir para a vida de outras pessoas. E essa é a principal baliza, às vezes, né, principal baliza que eu posso até falar dentro do ramo do empreendedorismo, que a sua empresa ela só tem sentido se ela serve para alguém. Exato. A sua função, o seu trabalho, ele só serve se ele serve para alguém. Se não serve para alguém, só serve para você, é o fracasso. É assinar o seu atestado de fracasso. Vamos pensar assim, uma empresa que produz lá uma comida, que só o dono gosta. Não adianta nada. Exato. Então o foco, quando a gente fala assim, o foco no cliente, é exatamente isso, cumprir a função da empresa, que é servir. Como é que você serve? Da melhor forma que o cliente quer. Ou você pensa assim, como é que o cliente ele gosta? Quando você pede uma carne, como é que ele pergunta, o garçom pede para você? Qual o ponto que eu quero a carne? Exatamente. Exato. Porque ele não está perguntando qual que é o ponto que ele não está falando qual que é o ponto que ele gosta. Que ele gosta, é o que você gosta. É o que você gosta. Então o servir é isso mesmo. Quanto mais você serve, para quanto mais pessoas você serve, quanto melhor você serve. Então por isso que tem que ter o desenvolvimento. Depois de um tempo que eu fui entender isso, por que eu tenho que me desenvolver mais? Por que eu tenho que buscar mais, entender mais, aprender mais? Porque quanto melhor eu for, melhor eu vou servir. E eu até colocaria assim, quando você estuda, quando você se desenvolve mais, você está buscando, na verdade, não só se aprimorar, você está buscando se aprimorar, mas você está buscando, subjetivamente, algo que é fundamental para as pessoas, que é ampliar a sua visão. Cada vez que você estuda, é como se você colocasse luz em algo que estava escuro na sua vida. Parece que você tem clareza sobre aquilo, né? Então, estudar é colocar a luz sobre aquilo que estava escuro na sua vida. Quando você aumenta a sua clareza, você passa a enxergar melhor. Quando você tem uma visão, você consegue dimensionar a sua vida e a sua empresa melhor. Quando você fala assim, por exemplo, de que para o meu produto obter êxito, eu preciso entender aquilo que o outro quer, a gente pega grandes marcas, por exemplo, como, vamos citar aqui McDonald's. Se você pedir um McDonald's aqui no Brasil e você for em outro país pedir um McDonald's, você vai notar pequenas diferenças de tempero. Por quê? Talvez no México é mais apimentado. Na Argentina vão dar um foco no doce de leite. Por quê? Porque eu preciso entender o que o meu público quer. Não é o que eu quero, é o que o público quer. Exatamente. Claro que a gente entra naquele conflito que todo empresário, todo comerciante tem, que é o cliente tem razão, e nem sempre ele tem. Na maioria das vezes ele não tem. Então, na maioria das vezes ele não tem, porque se você vive tentando agradar todos os seus clientes, você não cria sua marca. Mas a partir do momento que você entende sua marca e entende como ela pode servir a vida das pessoas, aí sim você consegue fazer adaptações inteligentes.
e não viver como um camaleão, porque tem empresa que parece que vive como um camaleão, né? Você nunca consegue identificar aquela empresa para onde ela está indo, o que, que ela quer fazer. Por quê? Porque ela tem até uma visão, mas ela não tem os seus valores definidos. Ela não tem o seu propósito definido. E quando ela não tem, ela não consegue servir. E às vezes a pessoa... Inclusive, eu fui numa imersão esses tempos atrás sobre posicionamento. Uhum. Ele falou exatamente sobre isso. Que o posicionamento não é você falar para todo mundo, falar com todo mundo. Uhum. Você tem que entender com quem você quer falar. Às vezes, se você falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, você pensa assim, eu vou atender o fulano, o ciclano, você não vai atender ninguém. Você vai ter que focar. Qual que você quer atender? Qual cliente você quer atender? Como que você quer atender aquele cliente? Por exemplo, você vai hoje numa Swarovski, você vê que a Swarovski mudou o posicionamento dela. Uhum. Ela era antes uma marca que tendia a ser mais elitizada. Certo. Hoje ela já está partindo para um posicionamento de mais meninas. Então ele mudou o posicionamento. Você entendendo qual que é o teu posicionamento, você consegue fazer a tua comunicação, você consegue fazer o teu nicho, você consegue conversar com as pessoas certas. Agora quando você faz uma coisa para todo mundo, você não faz para ninguém. Sim, sim. É interessante quando você fala de posicionamento, né, de branding, que a gente estava até falando antes ali, é que você precisa também ter a coragem, às vezes, de não agradar. Porque você querer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém, né? Então, eu vou dar um simples exemplo assim. Quando eu comecei a utilizar a MR, então, é interessante que quando você fala sobre uma empresa, uma pessoa ter o seu posicionamento, a gente está falando de brand, né? A gente até estava comentando anteriormente ali. E quando você pensa no seu brand, você tem que pensar que você também precisa ter coragem para não agradar. Porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Eu falo isso porque o grande exemplo da minha vida foi quando eu sempre trabalhei como professor, mas eu vi que existia algo ali que eu poderia servir a outros nichos para fora da escola, por isso que eu faço as palestras em empresas corporativas, em indústrias, e eu vi que eu poderia romper aquela bolha da escola. Só que aí você tem que lidar com aqueles que trabalham com você na bolha da escola, né? Quando eu falo da bolha da escola, eu falo desse nicho, desse mercado. E aí eu tive que mudar o meu posicionamento. A maneira como eu falo, até como eu me visto. Aí você sempre escuta aqueles comentários. Olha o jeito que essa pessoa se posiciona agora. Ou quando você começa a gravar um vídeo. Nossa, que chato, você começou a gravar esse tipo de vídeo. E até que eu tive a coragem de olhar, inclusive para amigos meus, e falar assim, esse vídeo que eu estou gravando não é para você, as coisas não aconteceram. Então, quando eu parei de olhar, poxa, por que meu amigo não curtiu o meu vídeo? Por que meu amigo não curtiu o meu post sobre o meu trabalho? As coisas não aconteciam. E hoje, por exemplo, quando eu posto sobre o meu trabalho, quando eu posto sobre uma palestra, eu não estou nem aí se o meu amigo vai curtir ou não vai curtir, porque não é para ele aquilo. Pode ser que amigos como você me contratem para vir fazer um treinamento, mas a grande maioria não é esses amigos. Quando eu falo assim, essa grande quantidade. E o que trava grandemente as pessoas nas suas vidas é porque elas estão preocupadas primeiro com esse nicho e depois com o nicho que vai dar sustento para elas. Então hoje eu não posso ter medo de postar um vídeo, de postar uma palestra minha, pensando se um amigo meu que não é da área, que não vai me agregar naquilo, no meu lado profissional, pode me agregar em questões pessoais, mas no meu lado profissional pode não agregar. Se ele vai gostar daquilo ou não. Então assim, as empresas e as pessoas, quando elas começam, elas querem assim, poxa, por que meu amigo não compra de mim? Poxa, por que a minha tia não compra o meu produto? Porque você está correndo atrás da pessoa errada. Não é a sua tia que vai fazer a tua riqueza, não é o seu amigo que vai fazer a sua riqueza. São as pessoas que você vai conhecer e que ao longo desse caminho vão se tornar amigos como a gente se tornou amigo. Você conhece pessoas que têm interesses e propósitos em comum e é com elas que você vai se ligar. Não quer dizer que você tenha que abandonar os seus amigos, mas quer dizer que você tem que entender o seu posicionamento e que sobre essas coisas existem pessoas específicas e que você não deve gastar energia com aquelas, sobre esse assunto, com aquelas que não vão te gerar algum retorno nesse aspecto. Parece até algo frio, mas que é necessário. Na verdade o posicionamento ele até tem uma forma de falar meio feia, que assim, você tem que cagar a regra. Infelizmente é verdade, porque assim, eu sou cristão, eu gosto da família, eu gosto de me cuidar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser honesto. Então, quando eu falo isso, eu estou falando assim, pessoal, quem não gosta de Deus, quem não gosta de família, quem não gosta de se cuidar, quem não gosta de trabalhar certinho, não é meu público. Exato. Tá tudo certo. Tá tudo certo se a pessoa não é
Não, eu gosto de sair, ficar com um monte de mulherada. Tá tudo certo, cada um faz o que quiser. Não tô aqui para julgar, para dizer o que é o meu certo é o teu errado. Não tô dizendo isso. Sim. Mas eu tô dizendo assim, que quando eu falo o que eu sou, o que eu quero, a forma que eu me posiciono, eu tô literalmente erguendo barreiras. Exato. E é isso mesmo. Infelizmente, você tem que erguer barreiras. Porque se você, por exemplo, tá saindo com um amigo teu lá, e você vê que ele não é não é do jeito que você acha que ele deveria ser, poxa, esse cara bebe e perde a mão, fuma, de repente começa a fazer um monte de coisa errada. Você tem que entender que aquele amigo não serve. Exato, você atrai pessoas que são iguais a você. Então, Ou que são próximas, que pode até ter talvez uma crença, uma ideologia diferente, mas que vocês consigam se respeitar, mas que haja interesses em comum e que esses interesses em comum sejam maiores, né? Então, assim, se o teu estilo de vida não encaixa com o estilo de vida de outra pessoa, você vai colocar uma barreira. Ó, na minha vida você entra até aqui. Entende? Então vou dar um exemplo. Eu que pratico esporte. Se eu coloco como meta que eu vou acordar 5 horas da manhã para ir treinar, eu não vou fazer algo com alguém que me vá tirar desse foco. Porque eu tenho um objetivo de acordar 5 horas da manhã para treinar. Não é para ser melhor do que os outros, mas é para ser melhor do que eu. E aqui a gente entra num ponto muito interessante. Porque as pessoas elas buscam ser melhor do que as outras. Inclusive até no trabalho. Quando na verdade a maior das competições é conosco. Não é com você que eu tenho que competir. Porque vamos dar um exemplo assim, se você tem um faturamento, eu olho para você e eu olho assim, eu vou ter um faturamento maior do que o Marcos. E eu consigo, eu não superei você. Eu superei o meu eu antigo. Só que o que as pessoas fazem? Elas miram no outro. Elas miram em superar o outro. E quando elas miram em superar o outro, entra muito naquela dinâmica que a gente sempre fala da bexiga, né? Você está jogando a tua bexiga para cima e está cuidando da do outro, o que acontece com a tua? Vai Você cair. se perde, vai cair. Que é o que acontece com as empresas. A empresa ela tem que olhar exatamente isso. Qual que é o posicionamento dela? Para que ela serve? Toda empresa tem uma missão, uma visão, tem valores. Então, qual que é a missão da tua empresa? A missão da empresa é X. Ok. Então, foca na tua missão. Se você começar a falar, pô, mas esse aqui tá melhor, eu vou para cá. Ah, não, mas esse aqui tá melhor, eu vou para cá. Daí a pouco você não sabe o que você está fazendo. Por isso que você tem que definir na tua empresa missão, visão e valores. Então você define o que é a missão. É um propósito da empresa. Para que ela serve? Toda empresa tem um propósito. Ela serve para alguma coisa. Ela atende um objetivo, ela atende uma demanda. Ela tem uma visão, ela sabe para onde ela quer ir. E ela tem valores, igual uma pessoa. No meu caso, Deus, família e saúde. Mas uma empresa ela tem honestidade, às vezes tem ambição. São seus valores. Né? Os valores dela. Então se ela tem esses valores, às vezes tem empresa que tem encantamento, tem empresa que tem na visão dela, nos valores dela, foco no resultado. Foco em tá tudo certo. Porque se a empresa não tiver resultado, então se você entrou numa empresa que tem foco no resultado, você vai chegar lá, vai começar a aprender, vai ficar batendo papo, não vai dar certo. Tem empresas que vai dar certo, porque o foco dela, os valores dela é bem-estar, amiguinho e tal, tudo bem. Mas depende da empresa. Então, se a empresa que você estiver trabalhando, você tem que definir se os valores dela batem com o teu. E você, empresário, né, quem é empresário no caso, tem que definir quais são os valores que eu quero para a minha empresa. Quais são os valores que eu preciso honrar com a minha empresa. Porque se você não tiver com esses valores bem definidos, você pode acabar caindo em coisas que não condizem com o perde, né? Você se perde no caminho. Acho que inclusive isso até puxa um lado seu que você explora muito pouco, eu acho que você deveria explorar mais, que é o Marcos da época do Iron Man. Você tinha um objetivo, você tinha uma meta para cumprir. Quanto tinha que nadar aqui? 3.800? 3.800. 3.800, pedalar 180? 180. E correr 42. 42, é uma maratona. E para fazer tudo isso, fazia da noite pro dia? Não. Tinha que treinar muito, né? Tinha que ter muito objetivo. Muito objetivo. Acordar Você pensava em desistir? Não, e o objetivo era terminar a prova. Da melhor forma possível, né? O objetivo não era nem terminar a prova. O objetivo era andar no dia seguinte. Entendi. Então você tinha que estar preparado para você estar no dia seguinte conseguindo andar. E quanto tempo você tinha que se preparar para isso? No mínimo focado 6 meses, né? Focado na prova. Metade de um ano focado para fazer a prova. Mas eu já tinha uma bagagem de 10 anos de triatlo, né? Quando eu fiz o meu primeiro Ironman. Eu já tinha uma bagagem de 10 anos treinando quase todos os dias. Eu falei, agora eu vou fazer o Ironman. Daí eu foquei 6 meses. E todos os dias tinha que treinar? Todos os dias tinha que treinar. Todos os dias ou fazia musculação, ou pelo menos fazia uma aula de alongamento
porque como se tensiona Mobilidade. muito, né? Então, quando você tem um objetivo, né? Você já, eu vou para cá. Você já tem um foco, né? Uma Você visão. não se perde no processo. Você não se perde. Eu vou sair para balada, vou chegar às 3 horas da manhã, porque amanhã tem treino às 5 horas da manhã. Não tá certo. Não funciona. Não, tem que dormir às E 8. aí tem que fazer escolhas, né? Tem que fazer escolhas. E fazer escolha é sempre perder. Isso que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas acham que quando elas escolhem, elas estão ganhando, mas na realidade a gente está perdendo. É. Então porque você perde bem mais quando você escolhe do que você ganha. Claro que você ganha em questão de valor, mas em questão de quantidade daquilo que você faz, você está sempre perdendo. Então, quando eu olho, por exemplo, né, a mentalidade de um Ironman é escolher renunciar. E o empresário às vezes precisa renunciar, né? Hoje em dia eu já não procuro mais fazer o triatlo, nem maratonas, nem corrida de 10 quilômetros, porque... Eu que estou nessa fase. Tudo bem. A sua fase passou, né? Já passou. Hoje eu faço minha musculação 40 minutos por dia, quando eu faço o aeróbico é meia hora, não faço aeróbico todos os dias. Mas por quê? Porque eu tenho outros objetivos hoje em dia, que é cuidar da minha família, que é ficar saudável também. Não que o Ironman, o triatlo te deixe doente, né? Mas não é algo saudável, vamos falar a verdade, né? Saudável não é muito saudável. Não é saudável, né? É um desafio para além do... Ele te judia muito. O Ironman, eu costumo falar que é um outro trabalho. Às vezes até o primeiro trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa gasta mais energia, às vezes não, muitas vezes quem faz o Ironman gasta muito mais energia treinando do que trabalhando. Mas deixa eu te perguntar, você acha importante uma pessoa de alta performance ter um esporte? Eu acho que o esporte, ele te ajuda a regular as tuas emoções. Por exemplo, você tá brabo, você vai lá para fazer uma academia, tá nervoso. Você vai lá, você faz academia, você faz peso. Quando você sai de lá, ele ajuda a equilibrar. Sim, exatamente. Então, eu lembro muito da natação. A natação, eu lembro que eu sempre pensava assim, eu entrava uma pessoa na água e saía outra. Sempre foi assim. Se eu entrasse com qualquer coisa na minha cabeça, quando eu saía eu não lembrava o que tinha acontecido, por que eu estava bravo. Às vezes eu tinha que lembrar, por que eu estava bravo mesmo? Porque o que acontece? Quando você está nadando, você tem que fazer 50 metros, 100 metros. E a piscina normalmente é 25, até de 50, mas normalmente você nada em 25 metros, piscina semiolímpica. Então, 100 metros são 4 piscinas. Então, você vai 1, 2, 3, 4. Ok. Agora vamos nadar 200, até 8. Agora são 500, são 20 piscinas. Se você não focar nisso, você não consegue fazer. Daqui a pouco você está no 150 ou no 250, você já não sabe mais. Então, quando você foca, os seus problemas, esquece. Então, por isso que é tão bom o esporte. O esporte, você tem que ter as tuas dificuldades financeiras, familiares, mas é muito bom ter o esporte por isso. Você foca em coisas que aliviam a tua mente. Eu, nesse aspecto, sou bem radical. Eu defendo que uma pessoa, para ter alta performance na vida, ela precisa ter o esporte. Ela precisa praticar alguma atividade física. Porque quando a gente olha, isso já os gregos falavam, para o nosso corpo, que é formado de uma alma, um espírito e algo físico, isso precisa estar em equilíbrio. E é muito engraçado quando a gente olha até neurocientificamente para a prática do esporte, porque ele é uma prática espiritual também. Espiritual no sentido de que você entra naquele estado mental ali que é inexplicável, só quem pratica que sabe. O flow, né? O flow. Até o psicólogo que desenvolveu a teoria do flow é o Mihaly Csikszentmihalyi, ele é do centro do leste europeu. E é justamente esse estado em que você entra, em que você perde a noção do tempo, você perde o auto-julgamento, as suas emoções elas se equilibram e você tem um estado de prazer gigantesco. Que é o que explica, por exemplo, por que uma pessoa decide nadar 3.800 quilômetros, correr 42 quilômetros, pedalar 180 quilômetros. Existe um motivo, existe um estado espiritual que a pessoa entra ali, né, para além do lado religioso. Da mesma forma que a corrida. Né, a gente vê que a corrida está muito em alta hoje. E, né, tem muitos empresários, colaboradores, pessoas procurando a corrida. Por quê? Porque esse vazio da produtividade, que estava todo mundo correndo só atrás do dinheiro, só atrás de se agitar, quando você está correndo e mesmo em movimento, mas na sua mente as coisas se silenciam, a gente entra nesse estado de flow, que é o que gera a satisfação da vida.
Então eu defendo que uma pessoa para desempenhar bem, isso é comprovado neurocientificamente, que a pessoa que pratica esporte, ela vai ter mais atenção. A pessoa que pratica esporte vai ter mais memória. Por quê? Porque quando você estava lá na piscina, e você estava pensando quantos metros você já fez, quantas séries você já fez, a sua memória está trabalhando isso você utiliza no seu trabalho. Às vezes a gente vê muitas pessoas no trabalho que começam uma coisa, não terminam, começam outra, não terminam, e aí não conseguem fazer nada. E empresários também, né? Abrem um negócio, não dão um foco naquilo, daí, não, já vou abrir outro, e vai, e quando vê a pessoa quebra. E na verdade é assim mesmo, você tem que ter foco, né? Ter objetivos e ter como se organizar no meio de tudo isso. Por isso que eu acho que o performance, uma pessoa de alta performance, o esporte vem muito a calhar. Vocês têm um programa, né, para os colaboradores praticarem esporte, né? Tem na academia, a gente tem um convênio com a academia, mas o pessoal não está indo muito não. Cada um sabe. Chega o inverno, né? Inclusive dentro da empresa temos um desafio fit, todo mês tem um desafio, não vale nada, não vale nada. Eu até brinco, o pessoal fala assim, esse mês vale um pacote de torresmo e uma Fanta. Tá ótimo, oxa. Mês passado valia um porco e uma coca. Um porco e uma coca tá melhor que eu falo porco com R bem puxado para ficar mais engraçado mesmo. Mas é porque assim, o objetivo não é ganhar. O objetivo não é exatamente. O objetivo é você falar assim, eu tô participando de algo maior. Porque quando você está ali incentivando as pessoas, o nosso desafio ele inclui treinos, sem açúcar, você não comer bolo, não comer doce. Isso pra mim ia ser difícil. Então, Nossa, eu adoro açúcar. Não comer fritura, não comer carboidratos à noite e não tomar álcool. Então, treinei e ganhei 10 pontos. Só que a gente depende também das pessoas serem honestas, né? Exato. Como não vale nada, né? Mas isso dá um foco. Esses dias a gente foi tomar um vinho, eu e a minha esposa. Vamos deixar para outro dia? Para o dia seguinte? Daí no dia seguinte a gente tomou. Porque naquele dia a gente ia tomar sopa no dia seguinte. Vamos tomar sopa e a gente tomar vinho? Ok. Porque se a gente fosse tomar hoje, ia perder ponto. Então a gente, né, teve um dia que a gente foi, vamos comer um docinho agora de noite? Não, mas se a gente comer o docinho a gente vai perder ponto, né? Então não comemos o docinho. Então isso ajuda você a ter gamificar, né? E é muito bom, porque é o que você falou, o esporte, né, o desafio, ele te coloca numa posição de melhoria contínua. Você está buscando algo a mais. E o comprometimento público também. E quando você tem um algo a mais a buscar, tudo se alinha. A tua mente foca. A tua mente precisa de foco. Ela precisa ter algo para ela buscar. Exato. Então, quando você fala assim, não, eu não vou por causa disso, né? Não, eu não vou por causa disso. Então, você tem um objetivo. Exato. Então, facilita o teu corpo. Inclusive, são os valores também, ajuda por causa disso. Os valores é mais ou menos isso. Eu não vou por causa disso, eu não vou fazer isso porque vai contra a minha família. Eu vou fazer isso porque é contra a minha saúde. Sim. Então, você tem facilidades, facilita a tua vida. Literalmente facilita. Parece que deixa mais difícil, mas não, facilita. Incrível, incrível. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, pessoal, quem quiser contratar o Fernando, fala teu nome, teu Instagram, Fernando. Tá como @NandoShows, mas colocar Fernando Shows, você me encontra lá. Como é que escreve shows? SCHOLZ. Tá. Então, quem quiser chamar o Fernando, Fernando Shows, Shows Nando lá no Instagram. E, Fernando, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aí a amizade, a parceria e conta sempre comigo. Muito, Fernando, você ter acreditado nesse projeto aí. Tu conta sempre comigo nesse processo. Obrigado, Fernandão. Valeu, tá? Obrigado, pessoal. Valeu.